Olá, sou o jornalista Dylan Della Páscoa, da agência Safras, e hoje eu vou conversar com o nosso analista, Evandro Oliveira, sobre os números de comercialização da soja divulgados hoje por Safras e Mercado, os números que apontam tanto a comercialização da atual safra, como também as vendas antecipadas. Tudo bom, Evandro? Boa tarde, Dylan. Boa tarde a todos. Tudo certo? Tudo certo. Vamos começar então conversando. Eu vou compartilhar aqui a nossa tabela sobre a safra 2020-2021 e a gente começa conversando um pouco sobre esses números, né? O Safras Mercado indicou que a comercialização 2020-2021 está em 81,9%, atrasado em relação ao ano passado, quando nesse período já quase 96% da safra estava comprometida, e também, dessa vez, ao contrário dos relatórios anteriores, mostrando que o número está atrasado também na comparação com a média das últimas 5 safras. Então, Evandro, o que está determinando esse ritmo mais lento nos negócios? Perfeito, Dylan. Então, vamos lá. A gente notou que, de fato, aí no mês de julho, a comercialização ela se comportou de uma forma mais lenta, né? E isso tudo se decorreu em virtude da queda de Chicago, né? Então, a gente teve aí o câmbio ajudando no mês de julho e, basicamente, aí o câmbio deu nas médias que nós tivemos, aí o câmbio saltou de uma média de R$ 5,03 para uma média de 5,15 e veio. Isso contribuiu para o aumento dos preços. Em contraponto, né, em Chicago, a gente teve esse recuo. Chicago, que vinha se mantendo ali na linha dos 14,50, acabou cedendo, né? E a gente tem aí uma média no mês de junho, a gente tinha Chicago aí uma média de 14,62, quase 14,63, passou aí para uma média de 14,24, quase 14,25. Então, Chicago não ajudou e isso acabou contribuindo para uma lentidão no mercado. E aí, falando aí da parte da ponta vendedora, né, o produtor aí, ele veio esperando que Chicago contribuísse junto com o câmbio, o que de fato não aconteceu e acabou determinando aí que fosse um mês de lento a razoável, digamos assim, porque nós tivemos alguns destaques em alguns estados. Que estados tu destacaria, Evandro, nesse levantamento aí para a safra atual? Então, primeiro aí em relação à safra atual, né, 2021, nós temos Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E Rio Grande do Sul aí saltou de 57% comercializado no mês anterior para 62%, né, que foi o que a gente divulgou recentemente, e Santa Catarina, que vinha de 65%, passou para 71%. Então, esses dois estados aí foram os que que eu usaria como destaque. Um dos motivos que a gente pode salientar seriam aí operações de barter, né, que seriam operações de troca de produto por insumo que vem acontecendo, não tão intensamente, mas elas acontecem principalmente quando o câmbio está muito elevado. E também negócios por conta de necessidades, né? Necessidades do produtor, de fazer caixa e tudo mais, acabaram ocorrendo também. E aqueles negócios que foram feitos nos picos sazonais que nós tivemos durante o mês. Esses picos sazonais trouxeram aí um volume maior de negócios que acabaram dando destaque para esses dois estados. Falando um pouco agora sobre as vendas antecipadas, vou colocar o gráfico aqui para a gente conversar um pouco melhor sobre isso. O gráfico mostra que, antecipadamente, a gente tem 23,7% da safra já comprometida. Bom ressaltar que a gente divulga esse quadro, o primeiro quadro, já com uma estimativa para a próxima temporada. A gente trabalha inicialmente com uma safra de 142,24 milhões de toneladas. Com isso, 33,65 milhões de toneladas estariam comprometidas. Esse percentual de 23,7% é bem abaixo, em relação às vendas antecipadas, do que estava negociado em igual período do ano passado, de pouco mais de 43%, mas continua abaixo da média dos últimos 5 anos, de 20,6%.
Evandro, a gente pode dizer que o produtor ele está mais cauteloso esse ano para negociar, ele viu um quadro de aposta de preços melhores no final do ano, porque nas duas últimas temporadas, ao menos, o produtor se deparou com uma elevação das cotações e acabou não negociando o grosso da safra nos melhores momentos. É mais ou menos isso que explica esse comportamento da comercialização antecipada? Perfeitamente, perfeitamente. Em relação sempre à safra nova, né, e a negociações futuras, a postura do produtor tende a ser de maior cautela, né? Então, o produtor costumou fixar aí um valor daqueles períodos que nós tivemos de preços bem elevados, que nós costumávamos ter aí safra nova acima de R$ 150, até beirando os 160, ele fixou aquele preço, né, como base, e ele viu o preço sendo desvalorizado ao longo do mês, e como eu falei, né, foi um mês de fraco a razoável para a safra atual, porém, em virtude dessa cautela aí para negócios futuros, na safra nova, foi mais fraco ainda, né? Então, basicamente foi isso, né? Então, a postura frente à safra nova, ela é bastante cautelosa. Então, tanto com questões climáticas que nós tivemos muito aí preocupando com outras commodities, não preocupando tanto a soja, mas acaba elevando essa postura cautelosa. A safra nova ela tende a ser mais fraca do que a safra atual. E nós temos que salientar também que, tanto na safra atual quanto na safra futura, né, nesse período que eu salientei, que nós tínhamos preços elevados, a gente teve um volume grande de negócios, né? Então foi bem negociado, então a gente via números bem acima da safra anterior e da média de 5 safras, o que acabou aí reduzindo o ritmo ao longo dos outros meses, e agora a gente vê a safra atual abaixo das anteriores e a safra nova aí, ou igual, ou, no caso da safra anterior, como tu salientou, bem abaixo, né? Então, perfeitamente, a palavra seria de cautela no momento. Tá certo. Algum estado aí que na safra nova que merece algum destaque, Evandro, foi uma comercialização que evoluiu de forma homogênea nesse último mês? Com certeza, eu gostaria de salientar aí, né, negócios na região norte e nordeste, né, na região norte e nordeste, que parece que o produtor dessas regiões ele aproveitou mais, né? Então ele não adotou uma postura tão cautelosa, e nos picos que eu salientei aí, onde Chicago e dólar vinham em valores bem favoráveis aos negócios, o produtor dessas regiões acabou aproveitando mais. Então, no estado da Bahia, nós tivemos aí, né, saltando de 15% para 18%. Então, esse foi o estado que saltou um pouco mais aí em relação aos demais. E também, na safra atual, também ali, a região norte e nordeste praticamente finalizada já. Então, pelo que a gente enxerga, o produtor da região norte e nordeste, ele aproveitou mais esses picos do mercado. Tá certo. Bom, vamos falar um pouco sobre o mercado nesses últimos 30 dias que a gente acompanhou essa evolução. A gente nota, vou compartilhar aqui a tela. Só um minutinho, vou botar aqui o gráfico da plataforma. Aqui a gente tem o gráfico da plataforma de safras, que mostra mais ou menos a evolução dos preços da soja no mercado interno nesses últimos 30 dias e também dos seus principais referenciais. Olhando ali à esquerda, a gente tem as cotações no mercado físico e também no porto de Paranaguá, os ganhos acumulados nesse período de acima de 7% até 12% nessas 3 praças que eu coloquei, que a gente colocou, que a gente analisou nesses últimos 30 dias. Mesmo assim, o produtor ainda é reticente em negociar, né, Evandro? Mesmo com esses preços melhores. Com certeza, Dylan. Isso até a gente costuma falar que é uma certa tradição, né, do produtor, tanto do Sudeste, ali, o produtor mineiro, quanto do produtor do Centro-Oeste. Ele tem mais cautela, tanto porque
esses produtores eles costumam estar mais capitalizados, eles já comercializaram melhor nos melhores momentos, então nesses períodos eles acabam esperando por melhores oportunidades, né? Então, diante das notícias de piora no clima americano, o produtor acabou optando por especular, né? Tá apostando em números das condições das lavouras, aí numa piora, né? Que fosse trazer Chicago para níveis mais elevados e trazer os preços aos níveis que estavam anteriormente, né? Preços que o produtor fixou na cabeça, como eu tinha falado anteriormente. Então, o que acabou não acontecendo, né? Teve uma leve piora nas condições, o que depois veio a recuperar e durante o mês as condições das lavouras acabaram ficando tanto quanto estáveis, né? Então, tanto sudeste quanto centro-oeste, o produtor ele acabou sendo mais cauteloso, mesmo com essa elevação dos preços que tu acabou de citar, né? Então, Rondonópolis, aí, como foi citado, né, a gente saltou de uma cotação aí, a saca da soja veio de R$ 152, né, desde o último dia do mês anterior para no caso de maio para junho, né, do último dia de 152 passou para 167, né? Então a gente vê que é uma elevação bastante significativa. Óbvio que o produtor foi ao mercado, fez negócios, porém não volumes tão significativos. Ali no gráfico a gente vê do lado direito ali o comportamento que tu já tinha colocado de Chicago, né? Chicago teve melhores momentos ao longo desses últimos 30 dias, agora tenta reagir nessa semana, mas atingiu patamares mais baixos, e o dólar sim subindo, o dólar sendo um fator favorável para essa composição dos preços. Falando um pouco de Chicago em pleno mercado de clima, né, Evandro? Por isso esse comportamento, essas oscilações. Perfeitamente. Basicamente, agora, os players do mercado estão de olho nas questões climáticas, né? Então, prestando bastante atenção nas condições das lavouras, como nós havíamos comentado, né? Então, tudo vai depender em cima disso, né? Questão de demanda, não há tantas preocupações, né? Os negócios têm sendo feitos, os embarques estão normalizados. Então, basicamente, a preocupação do mercado agora é o clima, né? Então, como eu havia falado, né, as condições das lavouras deram uma leve piora, saiu acho que de 60% aí de boas excelentes, foi para 58, 59 mais ou menos, e depois acabou recuperando. E isso vem se mantendo, né? Então, se vier aí, né, muito abaixo desse patamar, aí viemos voltar para os 57, por aí mais ou menos, talvez o Chicago venha a reagir e volte a testar ali os patamares de 14,50 que vinha testando com bastante frequência, e essa é a expectativa, né? Então, eu acredito que se isso não vier a acontecer, o produtor vai continuar tomando essa postura cautelosa e esperando, né? Enquanto o dólar estiver ajudando, ele vai continuar esperando esses fenômenos se concretizarem, né? Tá certo, Ivan. Bom, para a próxima semana a gente tem o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Normalmente, nesses períodos de mercado de clima, de definição da safra americana, são sempre relatórios aguardados. A expectativa é de que o mercado, nessa próxima semana, o relatório sai na quinta-feira. Qual é a expectativa do comportamento do mercado? Muita volatilidade promete aí nesses próximos dias, Evandro? Então, com certeza, né? Sempre há expectativa aí, mas tudo vai depender disso, né? Como eu falei, as condições das lavouras vieram estáveis durante o mês, né? Então agora tudo vai depender disso aí, se provavelmente não venha tantas mudanças em questões de safra e tudo mais. Talvez a gente venha com um relatório neutro, então vai depender muito, né? Então é sempre uma surpresa, né? Pode vir uma surpresa, a gente vai ser uma surpresa se vier algum número tão que venha mexer muito com o mercado, mas a expectativa é de que venha algo próximo aí da neutralidade, como foi o último relatório, né? Tá certo, Evandro. Gostaria de agradecer a presença do consultor de safras e mercado, o Evandro Oliveira. Nós conversamos sobre o relatório de safras e mercado divulgado hoje, de evolução da comercialização no Brasil.
nos últimos 30 dias. E também detalhamos um pouco sobre as atuais condições do mercado. O gráfico que a gente apresentou aí faz parte, é um dos serviços da nossa plataforma, da plataforma Safras. Convido a todos para acessar o nosso site, safras.com.br, pedir uma demonstração da nossa plataforma para você conhecer esses recursos. É o principal Big Data do agronegócio brasileiro. Além desses gráficos, a gente tem cotações da soja, de todas as commodities, análise, um acompanhamento através de vídeos, podcasts, também programas especiais sobre clima, tudo à disposição para garantir as melhores possibilidades de comercialização. Também peço para você assinar, se inscrever no nosso canal no YouTube, o Safras TV. Lá, esse vídeo vai estar lá, outros vídeos são diariamente colocados lá, além de nos acompanhar nas redes sociais. Evandro, muito obrigado pelas informações e até uma próxima. Muito obrigado, Dylan. Até a próxima.